O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, determinou que o Banco Central lhe enviasse cópia de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF nos últimos 3 anos, tendo obtido, assim, acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas, 412 mil físicas e mais de 186 mil jurídicas. Segundo a Folha, o pedido de Toffoli é do último dia 25 de outubro e foi no âmbito de um processo no qual, em julho, o ministro suspendeu todas as investigações do país que usaram dados de órgãos de controle como o COAF e a Receita Federal sem autorização judicial prévia. Naquela ocasião, Toffoli concedeu uma liminar, atendendo a um pedido de Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo PSL do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele, Flávio, era alvo de uma apuração do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em resposta à nova ordem de Toffoli, o COAF, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, afirmou em ofício que entre os citados nos relatórios a que Toffoli ganhou acesso, existe um número considerável de pessoas expostas politicamente e de pessoas com prerrogativa de foro por função. A UIF, Unidade de Inteligência Financeira, que é esse novo nome do COAF, apontou que a medida traz uma série de riscos a eventuais investigações que estejam em andamento em todas as instâncias da justiça pelo país e fez um alerta por cautela na proteção dos dados. Ao todo, Toffoli, ou um servidor do Supremo cadastrado por ele, passou a poder acessar diretamente no sistema eletrônico da UIF, da Unidade de Inteligência Financeira, 19.441 relatórios, mencionando quase 600 mil pessoas, que foram produzidos pelo órgão de inteligência financeira de outubro de 2016 a outubro de 2019. A Folha ainda diz que a iniciativa do ministro gerou apreensão no governo. Segundo o jornal apurou, há integrantes da família Bolsonaro mencionados em relatórios, entre outras autoridades. A assessoria de Augusto Aras disse que o Procurador-Geral da República não vai se pronunciar sobre o acesso de Dias Toffoli ao sigilo bancário e fiscal de 600 mil pessoas. Esse relatório que o COAF teria preparado não foi recebido pelo PGR, informou a assessoria. Houve também uma manifestação da própria assessoria do Toffoli, que daqui a pouco eu pego aqui, negando, evidentemente, que ele tenha dado essa espiadinha lá nos dados sigilosos de movimentações financeiras de centenas de milhares de pessoas. Isso, ao longo do dia, repercutiu muito mal, José Maria Trindade. Boa noite. Salve, muito boa noite, Felipe. E aí, Augusto, vamos lá. Tudo bem, Olha, Zé? Felipe. Boa noite. Tudo, boa noite. Olha, isso repercutiu muito. É porque aqui em Brasília, o mundo político é assim, com troca de cotoveladas, e indicações de que, afinal, quem manda nesse país. E este material é um trunfo muito forte e pode levar o presidente do Supremo a saber exatamente quem fez que tipo de movimentação financeira nos últimos anos. O que estranharam aqui também é que esse tipo de pedido geralmente é do Ministério Público. E aí o juiz decide, depois de uma manifestação de uma parte ou do Ministério Público, decide se dá ou não acesso ao conteúdo às partes. E não o juiz decide requerer para si esse segredo, que, na verdade, todo esse processo está em segredo de justiça. O argumento que vem do Supremo, através de explicações, que são explicações do próprio gabinete do ministro, é no sentido de que o Ministério Público já tem conhecimento e que este é um processo que está sob sigilo, e está mesmo, e por isso não pode ser comentado. Mas o certo é que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, tomou uma decisão rara, um juiz decidir sem nenhuma petição, ou seja, de novo, ultra petite, além do pedido, e leva para o tribunal, leva para o processo e para o tribunal, segredos desta monta. Felipe, não é a primeira vez, porque o Supremo Tribunal Federal tem também o conteúdo, ou seja, todos os segredos e detalhes daquela troca de informação que foi roubada por hackers e que estão presos.
e os ministros do Supremo sabem exatamente qual era o tipo de conversa ali entre os procuradores, inclusive conversas pessoais e familiares. Olha, quem o Toffoli pensa que é? Essa é a pergunta que se faz no país. Quem que ele acha que é? O que ele acha que significa ser presidente do Supremo? Vamos partir aqui da premissa de que ele é, em matéria de direito, ignorante. Mas sobre isso, desse tipo de... quanto a esse tipo de atitude, ele está perfeitamente bem informado. Eu digo que é ignorante porque foi reprovado 2 vezes na tentativa de ingressar por concurso na magistratura paulista. Ele não tem, portanto, condições de ser juiz em Taquaritinga, que é a minha cidade. Não tem. No entanto, é presidente do Supremo porque foi advogado do PT em mais de uma campanha, foi assessor jurídico do José Dirceu, que também é advogado, nenhum dos dois entende nada de direito. Depois foi advogado-geral da União sem ter condições de ser advogado de ninguém, porque não sabe escrever. E aí chega ao Supremo e não para de fazer coisas erradas, irregulares ou ilegais, como foi essa decisão de requisitar os dados de 600 mil pessoas, entre as quais estão um filho do presidente, ele próprio, a mulher do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes e sabe Deus quem mais está nessa. Aí, convidado a se explicar, ele diz o quê? Ele próprio Dias Toffoli, só para esclarecer, né? Ele próprio Dias Toffoli. Quando ele diz, não posso falar porque é sigiloso, mas ele acabou com esse sigilo, não só para ele próprio, ele está consultando tudo, quanto para um monte de gente, porque quem não tem condições aí de ser juiz de direito não vai conseguir examinar esse material sozinho. Há uma equipe examinando dados que são sigilosos. Quer dizer, ele fez o que condena para conseguir tudo. Como lembrou o Zé, ele já tem outro tipo de informação. O Toffoli. Então, o que está pensando que é o presidente do Supremo? O Supremo Mandatário da República. Ele é o presidente, ele está tentando também emparedar o presidente, claro. Está tentando se proteger, segurando, ao ter acesso aos dados sobre ele própria mulher e sobre o casal Gilmar Mendes. E sobre tantas outras pessoas, ele sabe agora o suficiente para agir como extorsionário. Os ministros do Supremo estão indo longe demais. O presidente já foi. Eles legislam, eles agora vão fazer contra os 2 outros poderes. O Toffoli tem condições de agir como extorsionário, repito. Então falta o quê? Eles interferem em todos os poderes, eles agem contra os interesses do Brasil e agora estão agindo como delinquentes. O que o Toffoli fez é delinquência, não é só o governo, por outros motivos, que está apreensivo. É o Brasil que está inquieto com a disfarçatez do presidente do Supremo. Bom, primeiro é muito bom ter liberdade para criticar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Não estamos aguardando julgamento de investigação que foi suspensa. Muita gente aí que poderia estar falando contra a escalada autoritária do Dias Toffoli, lamentavelmente está calada. Dias Toffoli, que comandou essa última sessão, que vetou a prisão após condenação em segunda instância. Antes disso, comandou aquela sessão baseado numa regra inexistente, a abertura de prazo simultâneo para alegações finais de réus colaboradores e não colaboradores. E esse Dias Toffoli, que em julho, no recesso do Judiciário, extrapolou o atendimento ao pedido da defesa do Flávio Bolsonaro e suspendeu investigações baseadas em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. Mais ainda, Dias Toffoli, que abriu um inquérito ilegal, um inquérito dentro do qual foram tomadas medidas de censura, medidas de intimidação a críticos do Supremo Tribunal Federal, que foram, inclusive, desmembradas essa parte, né, que eles estavam alvejando os críticos de internet, e foi quando caiu lá no colo de juízes federais, procuradores, etc., acabaram mandando arquivar, disseram que não tinha nada demais.
e era só essa excrescência do Supremo Tribunal Federal, essa palavra sou eu que estou usando aqui. E dentro daquele inquérito também foram suspensas apurações da Receita Federal que poderiam atingir o próprio Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Aquele inquérito, eu vou repetir todos os dias, que é ilegal porque o artigo 43 do Regimento Interno do STF prevê a abertura desse inquérito somente em casos em que ocorram infrações à lei penal na sede ou dependência do tribunal, seja no espaço físico do Supremo. E esse inquérito está sendo usado para outras medidas fora do espaço físico do Supremo, para cercear a liberdade de expressão e de crítica na internet, para alvejar gente que não está sob jurisdição do STF, que não tem foro privilegiado. Então é uma escalada autoritária que vai transgredindo norma atrás de norma. E é claro que a gente vê com muita preocupação esse acesso, ou simplesmente ele poder acessar, ou ele ter pedido isso, que coloca ele numa posição de saber a movimentação financeira de 600 mil pessoas, 412 mil físicas e mais 168 mil jurídicas, ou seja, 412 mil pessoas mais 186 mil empresas. Quem o Dias Toffoli pensa que é? Eu repito que eu falei isso também aqui no Jornal da Manhã, no meu comentário a respeito desse tema. Ele está negando e tal, mas é daquela maneira assim, bem... Eu vou tentar pegar aqui. Ele nega que pegou esses o presidente Dias Toffoli não comenta processo que tramita sob segredo de justiça. Esse vale esclarecer que o STF não recebeu nem acessou os relatórios de inteligência financeira conforme divulgado pela imprensa. Fecha o aspas. Mas é claro que há toda uma desconfiança a respeito disso. Será que ele recebeu dados, mas aí está dizendo só que não acessou? Será que ele pediu, mas não chegou ainda? Então acho que essa história precisa ser completamente esclarecida e a gente tem muita razão para desconfiar dessas alegações genéricas do Dias Toffoli. Então, se houve uma apuração da reportagem mostrando que isso aconteceu, isso é extremamente preocupante e vale reforçar a iniciativa, sim, parlamentar de instalação da CPI da Lava Toga, que tinha ali como um dos alvos justamente o inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli. E foi boicotado por quem? Aqui eu vou dizer sempre, com todas as letras. Flávio Bolsonaro ligou para os demais senadores do PSL para pedir para tirar a assinatura do requerimento de criação da comissão. A juíza Selma, senadora Selma Arruda, que era então do PSL e saiu depois dessa confusão para o Podemos, disse aqui em entrevista aos Pingos nos Is, disse a outros veículos de imprensa, Major Olímpio disse também que Flávio Bolsonaro pressionou, senadora Soraya Tronic também foi pressionada, segundo os senadores, Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, postou em rede social fazendo campanha contra a instalação da CPI da Lava Toga. Então, quer dizer, há um pavor de se criticar o Dias Toffoli? Há um pavor de expô-lo a uma investigação com base numa escalada autoritária que está aí, à mostra. As pessoas podem conferir, é verificável. Pode ver lá o artigo do regimento que ele desobedeceu. 2 veículos de comunicação tiveram de retirar matérias do ar. Censura dentro do inquérito. Precisou o decano da corte, Celso de Mello, vir a público fazer uma nota repudiando a censura para que o Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria desse inquérito ilegal sem sorteio de ministro, por designação do Toffoli, em mais uma alegada ilegalidade cometida dentro desse inquérito, para que, repito, o Alexandre de Moraes recuasse na sua censura, porque eu falo com todos, ele faz lá aquele contorcionismo, não, censura é só quando é prévia, censura posterior não é censura, é censura sim. Então é isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e lamentavelmente tem gente amarelando para ministro do STF, porque parece que está com o rabo preso. Como é que a gente não vai desconfiar? Tá aí, tudo aí, na vista de todo mundo. E tem pessoal que fica calado e em vez de criticar, fica atacando aqueles que apontam as amareladas. Mostram só que estão incomodados, sentindo muito. Fala aí, Zé Maria Trindade. Olha, está confirmado mesmo, houve a requisição, o juiz ele não pede, ele intimou o Banco Central, né, que agora tem os dados do extinto COAF, intimou o Banco Central e esse material está à disposição. E o argumento do gabinete é de que é preciso conhecer melhor esses dados que estão no COAF,
e que foram usados para a abertura de vários inquéritos que foram cancelados naquela canetada. Eu queria dizer também, Felipe, que você, quando fala aí que o regimento interno do Supremo autoriza a abertura de inquérito para crimes ou investigações no âmbito ali do Supremo, é regimento interno. Exatamente. Isso não é lei. Ainda tem isso. Você está sendo muito bondoso, porque trata-se Não, mas eu fiz essas ressalvas em programas anteriores. É isso aí, pode continuar. É um regimento interno, não é lei. Por exemplo, a Polícia Legislativa do Senado, a Polícia Legislativa da Câmara é constitucionalizada e regulamentada. Aí sim, eles têm como investigar, e mesmo assim na jurisdição que é o Congresso Nacional, a área do Congresso Nacional. Isso teve um grande debate aqui, inclusive, sobre a possibilidade de uso de armamento por parte de policiais legislativos em áreas fora da Câmara dos Deputados. Então, é muito bom explicar que se trata de uma lei que o Supremo criou, uma lei que não é uma lei, é um regimento interno elaborado por eles que dá a possibilidade de fazer essa investigação. Mesmo assim, os atos foram fora do Supremo Tribunal Federal. E sobre esta requisição, que é uma requisição, o juiz determina, intimou o Banco Central, quero isso, pronto, o juiz não pede. O que assusta, você tem razão, é esta passividade agora da Procuradoria-Geral da República, né? Exato. Queria entrar nesse assunto também. Em primeiro lugar, ele negou, o Toffoli, né? Negou que tenha feito isso que a Folha divulgou. É uma negativa que não é completa, é uma frase só e tal, não está negando a intimação, entende? Então isso aí precisa ser, o Toffoli precisa ser confrontado, os ministros do STF precisam ser confrontados. Confrontados, porque eu queria dizer o seguinte, né? Eu vou repetir aqui o conselho que o Lula formulou num vídeo e nunca seguiu, para azar dele. Se você conta uma mentira para explicar a mentira anterior, você vai ter de repetir mentiras sucessivamente, porque a verdade acaba prevalecendo. Então, digamos que ele agora repita que não pediu. Tá. Então, por que a antiga COAF, né, agora Unidade de Inteligência Financeira, afirmaria, os dirigentes, algum dirigente, num ofício, que entre os citados os relatórios a que Toffoli ganhou acesso existe um número considerável de pessoas expostas politicamente, de pessoas com prerrogativa de foro ou função. Por que eles escreveriam isso? E encaminhariam a quem? Eles estão respondendo ao presidente do Supremo ou enlouqueceram e estão falando sozinho? E foi numa resposta à ordem do Toffoli. Exatamente. Quer dizer, por que 412 mil pessoas físicas e mais 86 mil pessoas jurídicas? Por que eles fariam essa divisão se não houve o pedido? Quer dizer, claro que houve pelo menos o pedido. Como disse o Felipe, o que precisa apurar agora é exatamente o que aconteceu para a gente poder completar a análise, né, dessa atitude horrorosa com mais segurança. Agora, já é possível afirmar que ele tentou sim, e já é possível lamentar a omissão criminosa do Procurador-Geral da República. Tá? Ele não se manifestar sobre isso é um absurdo. Esse procurador já agiu, já tomou decisões suficientes para a gente prever uma gestão desastrosa que ele vai fazer. Ele está a serviço de quem o nomeou e vai quebrar a cara. O brasileiro está cansado desse tipo de cobertura, de acobertamento. Ele quer a verdade. É bom que ele entenda isso no começo do mandato, antes de quebrar a cara, repito. É isso que vai acontecer. Lembrando que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro e legitimou o inquérito ilegal de Dias Toffoli. E eu o critiquei aqui nesse programa, nós criticamos, ele mandou uma notinha e eu refutei linha a linha da notinha, e o Augusto complementou com a sua crítica, o Zé com o seu comentário também. E então, quer dizer, tanto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, quanto o Advogado-Geral da União, André Mendonça, também nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro,
legitimaram o inquérito ilegal de Dias Toffoli. Então, vai vendo, a população precisa acabar com o deslumbramento, acabar com a cegueira voluntária. A gente precisa cobrar as autoridades que exerçam a sua vigilância em relação àquelas autoridades que acabam abusando das suas atribuições, quer dizer, numa escala autoritária como essa que se encontra hoje o Dias Toffoli. Não dá para todo mundo ficar calado e reclamando de quem aponta. Aqueles que estão em silêncio, olha, estão incomodados que a gente está apontando o silêncio e as amareladas, a subserviência a um presidente da corte que está tomando medidas, comandando decisões e sessões plenárias que estão favorecendo criminosos. Na prática é isso. Os criminosos estão tendo a vida mais fácil por causa dessas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. E vai todo mundo assistir calado? Ah, não, porque se eu falar isso pode beneficiar o adversário político, então é melhor eu não falar, não quero me esquentar aqui com esse pessoal e tal. Não, aqui não. Aqui eu vou falar tudo sempre, como foi sempre durante o governo do PT. Não vou esperar 5 anos e tal para começar a falar algo que pode ser evitado desde agora. E é por isso que a pressão dos parlamentares e a pressão do povo sobre os parlamentares para que tomem iniciativas contra os abusos do STF é tão necessária.